Para quem achava que o problema do Fluminense era o técnico Fernando Diniz, poucos jogos bastaram para mostrar que a realidade era bem outra. Oswaldo de Oliveira estreou no comando tricolor diante do Corinthians, empate 1-1 no Maracanã e eliminação da Copa Sul-Americana. Foi o jogo de maior público do Fluminense contra um time de fora do Rio de Janeiro, atuando naquele estádio desde 2014. Mais de 57 mil pessoas pagaram o ingresso. Pois é, na sequência o Fluminense foi jogar contra o Avaí. Perdeu para o time catarinense, novamente atuando no Maracanã, num jogo em que o time comandado por Alberto Valentim, que aliás tem sido o algoz do Fluminense em 2019, venceu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Pois é, o Avaí não havia vencido ninguém, venceu o Fluminense do Oswaldo. Na sequência, jogo em Fortaleza, né? O Fluminense foi até o estado do Ceará e derrotou o Fortaleza por 1-0. Mas quem foi o grande nome da partida? O Muriel, o goleiro tricolor, fez grandes defesas, grande atuação. Foi inclusive eleito o goleiro da rodada na Bola de Prata da ESPN. Aí vem um jogo contra o Palmeiras, jogo remanejado, né? Que por conta do calendário, o Palmeiras jogava numa terça-feira pela Libertadores e o Fluminense numa quinta-feira pela Sul-Americana. Então não havia como jogar sábado ou domingo. Qualquer uma das duas datas apertaria muito ali o calendário. O jogo ficou marcado para o dia 10 de setembro, terça-feira, em São Paulo. O Fluminense teve a pior apresentação em muito tempo diante da equipe agora comandada por Mano Menezes, que venceu com extrema facilidade. 3-0, 3 gols do Luiz Adriano, tudo muito fácil. O Fluminense chutou uma bola no gol. Chute de longa distância de Nenê, ainda no primeiro tempo. Criou, na verdade, mais uma situação de perigo com o João Pedro, uma jogada com o Ganso, em que ele chutou para fora. E teve uma tentativa do Caio Henrique no segundo tempo. Quando tentou preparar o chute dentro da área, ele foi desarmado. Bem, em contrapartida, o Palmeiras chutou 9 vezes na direção do gol. 9 vezes. Marcou 3 vezes. Teve muita facilidade. Foi um jogo muito fácil. O Fluminense foi praticamente um sparring para o atual campeão brasileiro. Qual a conclusão disso tudo? O Fluminense piorou. Piorou com a saída do Fernando Diniz. Antes era um time que tinha posse de bola, tinha organização, jogava de forma bem intensa, criando situações de perigo, mas perdia muitos gols. E havia também problemas defensivos, não só para a chamada linha alta, a exposição defensiva, não. A transição, a recuperação, a retomada, né, na tentativa de se defender, correr para fechar os espaços e impedir as ações ofensivas do adversário, também era lento demais o Fluminense nesse quesito. E deixava muito a desejar. Conclusão, o time tinha uma forma de jogar, os jogadores sabiam o que fazer em campo, mas a execução não era boa. Na conclusão de jogadas que criava, com erros por deficiência técnica, ou por falta de pontaria, por nervosismo, por uma série de razões, era necessário corrigir isso, e também defensivamente. O time permitia ao adversário mais oportunidades. Só que o goleiro Muriel fez muito mais defesas nesses 2 jogos, tá, do que antes, nas partidas anteriores. Foram 7 defesas e meia, 7,5 a média de defesas do Muriel nas partidas contra Fortaleza e Palmeiras. Antes, com o Fernando Diniz, antes da chegada do Oswaldo, ele fazia menos de 4 defesas por jogo. Isso evidencia que o Fluminense está mais vulnerável ainda, o seu goleiro trabalha mais e não cria aquelas situações todas. Era o time com o maior número de chances criadas, de finalizações também no Campeonato Brasileiro, já não é mais, o Santos já está à frente e criou pouco nesse jogo contra o Palmeiras. Mas foi contra o Palmeiras e São Paulo, o Fluminense criava contra todos os adversários muitas oportunidades. Vinha sendo assim. Era um time que ia para o jogo, era um time que se expunha, mas criava. Hoje cria menos e continua mal defensivamente. Aliás, está pior defensivamente. A passividade dos jogadores, né? A lentidão do Gilberto, né? Em 2 dos gols do Palmeiras, assustador. Ou seja, piorou com o Fernando Diniz. Se o Fluminense não queria mais o seu ex-técnico, deveria ter em mente o nome de alguém capaz de pegar aquele time, entender o que havia de bom e fazer ajustes, como o Thiago Nunes fez com o time que herdou do próprio Fernando ano passado, o Atlético Paranaense. Oswaldo não demonstra, até o momento, nenhuma noção de como fazer isso. E ainda deu uma entrevista depois do jogo, dizendo que o time criou chances, poderia ter feito um gol e mudado a história da partida. Não criou chances. Criou muito pouco. Muito pouco. Eu estou até falando muito mais do Fluminense do que do Palmeiras, porque para o campeão brasileiro, esse jogo valeu pelo placar, pelo resultado, pelos gols do Luiz Adriano, que ganha confiança para o futuro, um centroavante que é melhor do que os outros que o Palmeiras tem no seu elenco, e vem demonstrando isso. Então é importante uma boa fase, uma sequência, a confiança do artilheiro,
E para o Mano Menezes, que com todo o seu passado de corintiano, uma certa rejeição do torcedor alviverde, dessa vez venceu no primeiro jogo em casa, diante da torcida do Palmeiras, e isso dá também condição dele seguir o trabalho dele sem ser tão cornetado no primeiro momento. Fica mais em paz o Mano Menezes para seguir seu trabalho. Mas foi muito fácil, não foi desafiador, não foi testado o Palmeiras por esse Fluminense, que piora com o Fernando Diniz. Se você quiser ver mais números, mais detalhes estatísticos, inclusive, sobre esse jogo, clique na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo, se você estiver assistindo a esse vídeo dentro do YouTube, e você encontra ali nesse link, né, o meu blog, no UOL Esporte, e ali eu detalho mais essa partida e esse comportamento do Fluminense e também do Palmeiras nesse jogo remanejado do Campeonato Brasileiro. O Fluminense só não vai terminar na zona de rebaixamento o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que se encerra nesse final de semana, se porventura derrotar o Corinthians no domingo e antes, no sábado, a equipe do Palmeiras, que acaba de vencer o Fluminense, derrotar o Cruzeiro no reencontro entre Mano e Cruzeiro, só que em lados opostos. O jogo será em São Paulo. Detalhe, o jogo do Fluminense contra o Corinthians será em Brasília, provavelmente com mais torcedores do Corinthians. O mando de campo. A repercussão é pequena, tem pouca gente falando sobre isso, mas será em Brasília, onde, em tese, as chances tricolores não são tão grandes como se o jogo fosse no Rio de Janeiro. Cenário assustador nesse final de turno para o Fluminense. Saudações!